Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Só para você ter uma ideia, quem seria um ator irracional no mundo hoje, na política internacional? Uma organização terrorista fundamentalista que comete atentados suicidas. Esse cara é irracional. Não tem nada que você vire para ele e fale assim, se você jogar essa bomba, eu vou te matar. Ele, sério? Eu já ia me suicidar. Entendeu? Então, não tem como você conter ele. E essa foi a maior ameaça do mundo. O cenário de maior pânico para o mundo seria um cenário onde uma organização terrorista fundamentalista, suicida, tivesse acesso a uma bomba atômica. Felizmente isso não aconteceu, espero que nunca aconteça. Mas se o Putin também está irracional, ele está na mesma categoria dessa galera. Então isso é muito grave. E aí a gente não poderia esperar. A gente deveria vencer o Putin o quanto antes, se ele é um cara irracional. E aí, vamos deixar quem está assistindo a gente aqui tomar o lado que quiser ou como pensar, né? Então, vamos voltar para o lado racional. Ele é racional e aí o que ele tem para fazer? Ele tem ganhos e perdas. Quais seriam os ganhos? Racional. Tem um livro que é 11 Homens do Kremlin, que conta várias histórias. Sim, eu acho que não sei se você já leu, mas conta várias histórias e conta um pouco o Putin. E nesse livro específico, mostra o Putin não como um gênio, porque a minha visão leigo, de longe, eu pensava o Putin como um cara extremamente estratégico, inteligente. Por quê? Porque o cara é o homem mais poder... Tipo, agora talvez tenha caído um pouco o poder, mas até pouco tempo era o homem mais poderoso do mundo, sem muita discussão, porque ele tinha o poder da máquina de guerra, além de um patrimônio que se especula em 500 bilhões de dólares. Então você especula que é um cara extremamente inteligente. Só que nesse livro prega que, não é que prega, mas tipo, mostra um lado um pouco mais humano, assim, e que mostra até algumas falhas, algumas vezes até grotescas. A sua análise do Putin, você entende ele como um cara com uma intelectualidade muito acima da média, um cara extremamente estratégico, ou um cara que é inteligente, com certeza, mas que é só um pouco melhor assim do que a média? Eu acho que ele é um grandíssimo, um gênio da lâmpada. Eu acho que ele é um cara estratégico. Acho que ele entende muito bem como funciona a política internacional. Ele é um bom player, ele é um ótimo jogador internacionalmente. Ele conhece as ferramentas e a moeda de como que o mundo funciona. Então, ele sabe se posicionar muito bem nesse jogo de percepção de força, de ameaça, de sinalizar poder, de amedrontar. Ele usa muito bem as ferramentas de statecraft, que a gente chama, né? São as ferramentas de Estado, de gestor de um estadista, não estadista no sentido positivo da palavra, mas de um cara que está num jogo do game internacional entre países. Então, eu acho que ele é bom nisso. Mas ele vive dentro de uma bolha autoritária e controladora, onde todo mundo está ali para apaziguá-lo, para dar para ele o que ele quer. Porque é assim que toda dinâmica com o ditador funciona. E isso é extremamente problemático, porque o pensamento crítico, as percepções diversas do que está acontecendo não são captadas por ele. E aí que nós estamos assistindo vários dos erros da guerra, vem muito disso, uma falta de leitura da realidade. E aí a gente volta para aquele parte do lado racional, né? Você virou e colocou muito bem. Pô, mas uma bomba atômica, que efeito positivo teria no combate? Nenhum. De destruir tropas ucranianas, muito baixo, porque as tropas ucranianas não estão concentradas num lugar só, elas estão dispersas. Aliás, é isso que deu vantagem para a Ucrânia até então, ela estar dispersa, ela ter dinamismo, os comandantes no chão ali lutando têm autoridade para direcionar para onde eles vão, isso é uma vantagem. Então, ele não vai ganhar isso, mas a leitura dele foi que quando ele invadiu a Ucrânia, os ucranianos iriam se render. E se ele jogar uma bomba atômica, a leitura dele pode estar sendo que qual é o ganho dele? Psicológico, no sentido de eu vou quebrar o espírito dos ucranianos. E aí eles vão se render. Então, mas essa é uma leitura dele. A minha leitura é oposta a essa. A minha leitura é, se ele jogar uma bomba atômica na Ucrânia, os ucranianos vão ficar irados, vão ficar enlouquecidos e vão falar, eu vou derrotar esse cara de qualquer jeito, nós vamos vencer ele, isso é inaceitável, imperdoável, nós não vamos sucumbir, agora sim nós vamos lutar
com muito mais vontade, com muito mais afinco, e nós vamos expulsar o Putin e os russos da Ucrânia. E esse é um erro de leitura dele, de percepção. Então, eu acho que, estou fazendo análise racional, ele não tem nada, ele não tem ganhos reais. Mas essa não é a leitura do Putin. O Putin está lendo que ele tem ganhos, porque ele acha que ele vai influenciar o espírito e o moral das tropas. O que ele tem a perder? E essa parte é importante. Você acha que o fruto dessa alienação do Putin é ele ter se isolado em um ponto que ninguém pode discordar dele? Que não não é legal para a pessoa discordar, então ele se aliena completamente e aí ele não tem os dados. Mas pensando que ele é um cara minimamente inteligente, ele já percebeu que está faltando informação, já que várias premissas dele foram quebrando uma após a outra. E aí isso começa a baixar o seu nível de ego. Quando você tem uma sequência, você fica mais egocêntrico. Depois que você começa a errar, você começa a se questionar. Sim e não, né? Porque você pensa que uma pessoa tão isolada, tão dona de si, tão autoritária, tão poderosa, ela não acha que os erros estão acontecendo por erros de percepção dela mesma. Ela acha que, por exemplo, é culpa do Ocidente, é uma armação de uma informação mentirosa de inteligência, ele recebe outra informação dos comandantes russos, ele recebe informações, não, nós estamos indo super bem, nós estamos ganhando, nós estamos conseguindo aquilo. Então, tipo, as coisas, ele não aceita que as coisas são como elas são. Primeiro porque ele vive numa grande construção de uma realidade fantasiosa. A Rússia é um dos países mais sofisticados na criação de fake news, de narrativas, de uma realidade paralela. Tipo assim... Comparação com a Coreia do Norte, assim, entre outras ditaduras, China, ele se destaca... que a realidade da Coreia do Norte é de um controle, assim, plástico. Plástico, assim, totalmente coreografado, fictício, com muito uso de força. O Putin não, ele... Você ficou mudo. Ou voltou, pode falar. Voltou? Voltou. Ele criou um estado de confusão onde ele criou tantas realidades paralelas para todo mundo ficar em dúvida sobre tudo. Então não tem nem como ele mesmo saber qual é a realidade, né? Qual é a verdade do que está acontecendo. Eu acho que ele é vítima da própria paranoia e complexidade, níveis de mentira e de contra-informação que ele mesmo criou. Então, eu não acho que é fácil para ele olhar e falar assim, não, eu estou levando uma surra. Ele acha que talvez ele precisa ser mais duro, usar uma bomba atômica, precisa dar um recado maior para o Ocidente, abandonar a Ucrânia. Ele está trabalhando nas frentes dele e ele acha que, ok, talvez não está indo 100% como ele queria, mas a causa que não está indo é porque talvez ele não foi duro o suficiente. E Entendi. tem gente lá dentro que a linha dura que está batendo nele por isso. Está falando, você está frouxo. A gente tem que ser mais duro. E ele teme mais esses caras do que os que são pacifistas. Então, talvez se ele tiver que aplacar, apaziguar alguém, eu entendo que ele vai querer apaziguar esses caras linha dura, porque esses caras podem derrubá-lo. Mais até do que os pacifistas. Os pacifistas não querem a guerra, mas, cara, os caras têm arma, os caras são mais violentos, estão dispostos a morrer para derrubar o Putin. Podem até estar, mas vai ser mais sangrento, mais difícil. O cara mais linha dura é mais ameaçador para ele do que ele. Então, talvez ele tenha que apaziguar este cara. Mas aí, então, vamos voltar para a parte do qual que é a perda. Contou na hora que você falou. A alienação da Rússia em comparação à China é similar ou a Rússia se destaca? Porque tipo, os dois têm uma certa manipulação ali de mídia. Então, são estruturas diferentes, porque a estrutura de manipulação chinesa, ela é parecida com a da Coreia do Norte, de controle de coisas que não chegam. O Putin não vira e fala assim, não é que o russo não sabe que teve Primavera Árabe. O chinês não sabe. Essa informação não chegou dentro da China, entendeu? Houve um firewall, um Great Wall of China, né? Tipo uma grande muralha deles de firewall, que
não deixou essa informação chegar. Na Rússia, essa informação chegou. Só que ela chega de um jeito, contada de uma história, aí de outro momento ela chega de outro jeito. Ela chega, só que ela tem um monte de ruído, um monte de teoria da conspiração, um monte de coisas estranhas, um monte de subteorias obscuras. E aí o russo fica assim meio confuso e fala assim, no fundo, isso daí é os Estados Unidos que está fazendo uma primavera árabe porque ele quer roubar o petróleo. O chinês, ele já nem sabe que tem esse negócio, entendeu? Entendi. Então, são mundos diferentes, são realidades diferentes. A China exerce um controle mais, primeiro que é uma população muito maior, e o nível de controle, para você controlar essa população, ele é mais restrito. E eu acho que a Rússia não. A Rússia é mais fluido. Mas é muitos níveis. É tipo um Inception, o filme do Leonardo DiCaprio, Origem. Sim. É mais ou menos a Rússia, você está no sonho, terceira camada do sonho, do sonho, do sonho. A Rússia vai criando múltiplas camadas de sonho. E a China não, ela bloqueia e fala assim, essa informação não entra.